Começando aqui sábado, né? Dia de desenvolvimento. Aqui tá uma alteração que eu fiz. Esse aqui é no outro projeto, né? Eu abri uma branch aqui do projeto para verificar uma coisa que eu tava querendo ver ontem. É fazer uma análise da média dos últimos frames. E eu estou pensando aqui se eu posso usar alguma coisa para identificar. Isso aqui é um buffer, né? Ele observa os últimos 20 quadros capturados de som e tira uma média para ver. E a única coisa que eu percebi é que tem uma variação muito grande quando a pessoa está falando. A pessoa tem uma taxa de variância muito grande, enquanto que quando ela está soprando não tá. Eu posso usar alguma função de estatística, mas observe que isso aqui já é realmente entrar no mérito de, né? Completamente oposto ao simples. Mas é possível sem utilizar IA, sem utilizar análise de curva, observando só, enfim, as diferenças, né? Porque quando a gente fala alto, baixo, fala várias coisas, quando a pessoa sopra tem sempre um som grave. Então fazendo uma análise assim, puramente estatística, é possível ter um resultado mais preciso, sem exigir muito do jogador. No momento eu estou usando só médias, talvez eu vá parar só nisso, talvez eu não vá nem aplicar isso, talvez eu só esteja fazendo isso aqui a título de curiosidade para qualquer coisa no futuro, mas talvez exista uma solução elegante, é o que eu quero dizer. Pois é, talvez haja uma solução elegante para isso, que é utilizar alguma função, deixa eu pegar a luz aqui, que é usar alguma função estatística, sabe, alguma coisinha de estatística, analisando esse sistema que eu fiz. É só uma fila, é uma estrutura de dados simples, né? Eu pego o som mais grave, a caixa mais grave e coloco numa fila, e nessa fila eu posso fazer análise de média, de mediana, de qualquer coisa estatística realmente para descobrir se a pessoa está soprando ou não. Fazer uma análise reversa, né? Fazendo uma análise reversa, eu coloco lá eu analiso os dois tipos de dados e vejo, com base nisso, qual é qual. Isso, em tese, deve ser o bastante. Se vale a pena, se não vale, se vai bugar, por exemplo. Porque o meu problema com isso não é tipo a execução. Não é a execução, é o aumento de complexidade. Porque quanto maior a complexidade, maior o problema para resolver se der prego, entendeu? Se der problema na hora. Então o que tá me parando é um pouquinho isso, mas eu sinto que só com isso eu já consigo fazer algo interessante. Aqui, ó, para ilustrar um pouquinho o que eu quero dizer, isso aqui são uma análise de 20 frames comigo falando, e aqui embaixo são 20 frames com o microfone soprando. Então, você vê uma diferença aqui, ó. Você tem volumes baixos e altos, tudo misturado. Enquanto aqui você não tem essa diferença. Então, o que a estatística nos diz? Que eu posso fazer uma análise, eu creio que seja, acho que não é nem de média nem de mediana, acho que é o desvio padrão. Se eu analisar o desvio padrão, eu consigo diferenciar esses dois. E eu vou usar para isso pela primeira vez nesse projeto, vale ressaltar, porque eu não gosto de usar com Godot o ChatGPT. ChatGPT com Godot é um negócio assim pra pessoa perder o juízo, porque ele vai pegar coisa de várias versões anteriores, vai misturar, ele delira loucamente. E como às vezes falta recurso, por exemplo, essa parte aqui, se eu fosse fazer a parte do microfone, da recepção pelo ChatGPT, eu acho que eu ia estar nisso até hoje. Mas estatística, eu acho que eu consigo pedir para ele me dar uma função para diferenciar entre esses dois datasets. E com isso chegar a algo. E é isso. E aqui está, né? Na verdade, isso aqui me deu exatamente a ideia que eu preciso. Eu vou analisar a média, desvio padrão, variância, alcance acho que não, e mediana eu realmente sinto que não. Mas
ou o desvio padrão ou a variância. Eu vou dar um jeito de calcular os dois e vou observar esses dois valores e calcular. Basicamente, eu vou observar os dois valores e vou ver se com base neles eu consigo chegar numa conclusão. Só observando, né? No caso, eu vou pedir para ele gerar, vou imprimir na tela e observando o que ele imprimiu na tela, eu vou observando o que ele imprimiu na tela, eu vou decidir. Por exemplo, eu só vou falar e vou ver qual é o desvio padrão de quando eu falo e vou soprar e vou ver qual é o desvio padrão de quando eu sopro. E vou usar esse resultado dentro do código. E eu acho que a solução vai ser essa. E é isso. Eis a solução elegante que eu estava falando sobre ontem, né? Talvez tenha sim uma solução elegante. Nossa, ainda digo mais. Ele calculou aqui. Observe, ele calculou a variância a variância e desvio padrão dos dois, ó. Então você vê que tem uma variância muito grande quando eu falo, comparado a quando eu estou soprando aqui. Você vê que eu tenho um desvio padrão muito maior enquanto eu estou falando aqui, apesar de que a média não muda tanto, ó. A média não muda tanto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso descartar os valores menores, né? Vou descartar, sei lá, os 5 menores valores. Interessante, eu vou pedir para fazer isso. Eu vou pedir para fazer isso, porque vão ter alguns quadros de silêncio de repente, talvez eu não queira. Talvez isso consiga me dar uma precisão muito boa, sabe? Talvez seja isso que eu esteja procurando. Pronto, aqui. Eu posso colocar ele para calcular a média, né? No caso, a média do valor, que é importante, porque senão ele vai capturar som até bem baixo. Eu observo a média. E quando a variância for muito grande, ou o desvio padrão, for muito grande, é porque eu estou falando. Se ele for baixo, é porque eu estou soprando. Quão baixo ou quão alto, eu não faço ideia. Sinceramente, eu não sei. E eu vou ter que descartar os excessos, né? Tirar os sons mais altos e mais baixos, descartar tipo os 3 frames mais altos e mais baixos. Que eu vou fazer isso a seguir, né? Vou ver o que acontece quando eu descarto, para desconsiderar ruídos. E vou observar a média também, porque apesar dela não dizer muita coisa, como é que diz? Eu ainda vou precisar saber, porque senão eu vou capturar sons até baixos, né? Eu vou ter que pegar sons da pessoa. Enfim, eu vejo o volume que a pessoa está falando na média, mas observando a variância e o desvio padrão. E assim, uma versão mais avançada disso, teria que ser uma máquina de estado, por exemplo, para você inicializar isso, para você diminuir. Eu acho que isso seria a solução completa, assim, completa realmente, né? Ele em silêncio, para vir para o estado que ele está soprando, ele faz uma análise. Para sair desse estado, ele faz outra análise. Por enquanto eu vou fazer uma versão simplificada, né? Observando os frames, que, por exemplo, para sair, para entrar eu faço todo esse cálculo aqui, mas para sair basta alguns frames em silêncio. Porque senão, né? Porque senão fica inconsistente, sabe? Tem um outro fator que eu não mencionei, que o jogador não pode perder o controle disso. Ele tem 3 fatores, imagina que é a pirâmide. Tem que ser um negócio que não exige tanto esforço do jogador, que tem uma precisão grande assim de detecção para eu separar a voz dele de quando ele está soprando. E por último, ele não pode perder a responsividade. É um triângulozinho assim. Porque se eu fizer uma coisa extremamente precisa, mas que, por exemplo, é ruim de o jogador... Por exemplo, ele para de soprar, mas o boneco no jogo continua soprando, também não adianta de nada. Então, eu tenho que preservar esses três fatores nessa funçãozinha daqui. É possível? É possível. É possível em um dia? Já não sei. É possível em um dia, comigo colocando ainda por cima os controles de celular? Improvável. Eu vou colocar isso daqui, que já é um grande avanço perto do que a gente tinha ontem. E talvez a responsividade seja um pouquinho prejudicada. Mas eu gosto sabe? Eu gosto de
acreditar que esse cálculo aqui vai ser o bastante para preservar essa questão da precisão versus o esforço. E é isso aí. Vamos colocar isso para funcionar. Ah, ainda tem um detalhe. Tá vendo esse monte de cálculo? Fazer isso a cada segundo. Raiz quadrada. Aqui tem uma divisão, esses negócios. Eu já tive um mini susto calculando a média. A média, eu tive uma impressão de que ela travou um pouquinho o meu computador. E aí eu pensei, nossa, não, vamos com calma. Talvez eu calculando somatória, não sei o que lá. 2 segundos depois eu tô calculando a média da somatória do quadrado e um raiz quadrado ao mesmo tempo. Então talvez eu tenha que maneirar, porque eu tô fazendo esse cálculo a cada frame. Acho que isso não... Assim, lógico que eu acredito do fundo do meu coração que o PC aguente isso. Talvez o celular, eu espero que aguente isso. Ele faz uns cálculos muito mais avançados, tipo, sei lá, um ray tracing da vida. O cara faz 1 zilhão desses negócios aqui por segundo. Mas eu tenho que levar isso em consideração, né? Não posso pegar o negócio e... né? Achar que eu vou poder estourar o PC de conta sem, em algum momento, eu ser cobrado por isso. Mas eu boto fé que vai dar certo. Ok, e aqui temos eles considerando os dois valores maiores e menores. O que é um problema, porque seria necessária uma função de sorte para isso, né? Seria necessária uma função de sorte, e aí a gente teria uma sorte, uma raiz quadrada, uma divisão, sei lá, somatório, tudo rodando a cada frame. Isso aqui é puramente, assim, hipotético. Mas eu acho que analisando o desvio padrão, aqui e daqui, se você ver, ó, deixa eu ver ele com e sem a remoção, algo a se considerar, né? Você vê que a diferença deu um pouquinho menor, ou deu um pouquinho maior, colocando os frames em silêncio, mas é porque vão ter frames em silêncio, essa é a questão. Ou não, né? Será? Não sei. O que eu vou fazer? Eu não vou usar variância por enquanto, eu vou usar só o desvio padrão e a média, né? Porque a média é importante para eu saber o volume. Eu analisando o desvio padrão e a média, eu consigo chegar no resultado e considerando os frames em silêncio, tipo, digamos, os últimos 5 frames em silêncio, ele é o que nem parar de soprar. 5 frames abaixo do limiar. É o bastante para considerar que ele parou de soprar. Porque senão, né, eu posso, enfim, eu faço uma análise de 20 quadros para inicializar, certo? Então, inicializar o preço de 5 frames com decibel e variância baixa, certo? Aí ele vai estar lá, a partir daí eu acho que eu posso analisar de repente só o decibel, só a média. Eu posso manter ele lá de uma forma que 5 frames de silêncio param. É uma função bem simples. E eu acho que comparando com assim, as outras coisas que eu tinha em mente, é uma solução relativamente simples, né? Colocar essa função aqui, que eu espero que não vá travar o PC. Acho que não vai, assim, é só uma preocupação, assim, uma ligeira preocupação. Estou vendo uma coisa aqui, que o desvio padrão é ele que ele tem, que é o quadrado da raiz quadrada, a raiz quadrada do quadrado. A variância é mais simples. A variância é mais simples de calcular. Então, a princípio, eu vou botar a variância. Só como que não quer nada. Eu gosto do desvio padrão, porque é um número pequenininho, né? Mas eu não tinha observado esse detalhe. Eu achava que a partir do desvio padrão que você pegava a variância. Né? Nossa, faz tanto tempo que eu vi isso. Eu sei o que ele faz.
Mas como eu pego? Fora que eu tenho que ter a média pra conseguir isso. Esse mi, se eu não me engano, é a média. É, isso aqui é a média. Então, de toda forma, eu já vou ter a média, né? É isso, vamos fritar o PC. Vai ser incrível. Tô confirmando, é isso mesmo. Eu tenho que achar a média. Da média, eu acho a variância. E da variância, eu acho o desvio padrão. E é isso aí. Vamos achar a média, variância e desvio padrão. Colocamos as funções aqui no PC e ele não explodiu. Incrível. Isso aqui são os dados que na verdade já é com sopro, né? A gente observa um desvio padrão de 60, né? Que nem a gente tinha calculado lá no chat GPT. 20 e pouquinhos. Aqui sobe já para 26 mil. Então eu vou pegar ele agora comigo falando, ó. Opa. Ó, esse aqui é o desvio falando. É o desvio padrão comigo falando. Observem que tem uma variância muito grande. Ah, tá vendo? Tá vendo que vai bater uns números lá em cima aqui no desvio padrão? Aqui também, na verdade, né? A gente pode usar tanto a variância quanto o desvio padrão. Assim, meu programador, né? Meu otimizador interior, ele tem vontade de descartar o desvio padrão e utilizar a variância. Mas eu gosto do desvio padrão porque é um número bem pequenininho, né? Apesar dele ter que fazer uma raiz quadrada a mais do que a variância aqui no cálculo, né? Então, eu não sei. A média aqui também observe que ela bate bem mais alto, mas eu acho que isso não vai importar tanto. Agora que a gente tem essas outras informações aqui, a gente pode pegar uma média acima de 80, né? Números realmente baixos, com um desvio padrão de 30, 60 e poucos. Um baixo desvio padrão com uma média alta. E descartar a variância pela simplicidade, né, do negócio. E acho que isso é bastante, né? E quanto a isso aqui, ó, os frames em silêncio, que é o que eu uso, se você olhar aqui, ó, ele só conta quantos frames eu parei, e se eu parei de fazer som naqueles frames, acabou. Simples. Bem direto ao ponto. Eu gosto dessa ideia. Utilizar média e desvio padrão para inicializar, certo? Para contar o frame. Mas para parar, eu pego só o silêncio mesmo. E é isso aí. Essa é a análise que eu tô fazendo. Eu tô pensando aqui como resolver isso, mas de repente me veio uma ideia meio louca aqui, um negócio... E se eu fizer a média do desvio padrão? Se eu analisar os últimos frames e ver qual é o desvio padrão dos últimos frames, pra ver se aquilo não passa de 100. Porque você observa que a verdadeira diferença... Novamente, quando eu digo que não é para complicar, né? Observe que a diferença ela se mantém baixa, mas às vezes ela dá uma subidinha. A média do desvio padrão, ela deve dar um resultado consistente bastante para eu basicamente resolver esse problema de vez, porque até aqui, ó, às vezes ele passa de 100. Então, se eu considerar naquele frame o desvio padrão, complicado. Mas se considerar naquele frame a média dos últimos desvios padrões, isso deve resolver. Porque ele consegue manter baixo, ó, ele começa aqui, ó, isso aqui é onde a gravação começou. Isso aqui, ó, você vê que tem um valor baixo, aí vai subindo, né, que eu começo no som do sopro, e a média vai subindo também, o desvio padrão vai subindo junto, certo? Às vezes ele bate 100 e poucos, que é desvio padrão de quando eu tô falando. E às vezes ele fica abaixo, ó. Ele fica baixo, acima. Se eu pegar a média de desvio padrão, eu acho que é o bastante. Eu acho que vai resolver.
Meu receio novamente é adicionar complexidade, até porque seria super fácil resolver isso baixando o limiar, né? 120, por exemplo, 120 é o bastante para dizer que naquele frame eu não tô soprando, é só observar que tudo isso, se eu observar todo esse string, eu vejo que só uma vez que eu bato acima de 120. E se eu errar uma vez o input, né? Tudo bem, até porque eu tenho um limiar de 5 frames sem pegar. Eu tô aqui um pouquinho na dúvida, né? Aqui, ó, teve só nesses frames aqui que ficaram acima. Mas eu acho que botando pra 120 parece correto, assim, parece. Até porque, né? A gente sabe que isso aqui não é perfeito, é um ajuste fino, tem a parte de colocar isso no celular também, né? Então, né? Fatores a serem observados. Eu acho que 60 é bom. E eu acho que, como é que diz? Faz parte, eu acho, do desafio do jogo, né? Eu acho que pode ser uma boa colocar, tipo, o jogo não capta toda forma de som, sabe? É parte do desafio. Até pra encorajar o jogador a não se acabar. Porque se ele tiver só por muita força, o jogo simplesmente se considera. É isso, agora eu fiquei curioso, né? O que acontece se eu fizer isso aqui? Olha lá. Que a gente tem o extremo, ó. Ele... Não, ó, ele funciona, incrível. Tô impressionado. Não, ele não funciona. É, interessante. Que ele já não considera. Ó, em alguns momentos ele vai desconsiderar. Vai ter sons acima, sons abaixo. Pra ver, né, que não tem uma solução perfeita. Não tem uma solução... Tem uma solução perfeita, é colocar um catavento e medir a velocidade do catavento. Mas tirando essa solução, não tem como, né? Não tem como resolver 100% pelo microfone. Eu vou priorizar o jogador que não tá se acabando, vou fazer tipo um equilíbriozinho, incluir, né, na jogabilidade do jogo, manter esse negócio desse tipo de desvio padrão, ver a consistência, usar um número tipo 120 para dar uma certa variabilidade, né, uma certa leniência, tanto com microfones que captam diferente, quanto com pessoas que fazem sons diferentes, né? Então acho que 120 de desvio padrão, junto com... Não aqui, né? Junto com, por exemplo, 100 de volume médio e observando os frames de silêncio, né? Os frames que não bateram no frame em si, né? Não observar a média nesses frames. Eu vou separar isso aqui em duas funções, né? Eu vou fazer um para som de sopro e uma outra para som de silêncio, né? Para ver, tipo... Vou separar, eu estou usando uma mesma função para iniciar e para parar. E eu creio que haja uma forma melhor para isso, né? Porque para iniciar ele utiliza a mediana e variância, e para parar ele usa o decibel daquele frame. Parece complicado, parece assim um pouquinho estranho, mas eu acredito que esse seja o resultado que pega melhor a parte da responsividade, né? Usar só o frame do silêncio, ignorar a média, a mediana e tudo mais, para não dar problema, né? Até porque tem a questão da parte da mecânica do jogo, é a bola estourando, né? Então, quando o jogador parar, tem que parar. Então, isso aqui vai usar outra função. E quando ele soprar, eu faço essas diferenciações pra... Interessante, olha só. Já pegou o desvio padrão acima, né? Algo a ser pensado. Eu tô com duas soluções, assim, como é que se diz, avançadas, mas que não cabem num dia. Isso aqui é para um mês fazendo. Solução número 1 é a média do desvio padrão, que talvez não seja tão avançada assim, talvez seja até uma boa. E a segunda é utilizar um cooldown para fala,
Toda vez que eu observar um desvio padrão muito alto, eu dou uns 10 segundos sem captar. Apesar de que tudo tem problema. A verdade é essa. Toda solução vem com algum detalhe, sabe? Isso aqui me dá vontade de jogar o volume lá pra cima, né? Colocar, tipo, desvio padrão lá pra 200 e pouco e é isso. E considerar isso o volume da fala. Vamos observar aqui novamente o volume da fala. Aqui, ó, falando, ele fica desse jeito. Observa, é um desvio padrão bem alto, assim, consistentemente alto. Cara, isso me dá muita vontade de fazer média de desvio padrão. Eu acho que vai ser isso, viu? Eu realmente acho que vai ser isso, tá? Tipo, é bom demais para não usar, sabe? Isso aqui realmente é o que captura a essência do negócio, né? Porque eu pego a média aqui e dá um negócio para todo lado, 200 e pouco, 300, então às vezes você tem um desvio muito grande. E é isso que calcula, sabe? Isso aqui... pois é, né? Chegamos ao loophole, né? Chegamos ao... Como é que chama? Isso aqui é um problema. Como eu disse, eu falei que eu não ia ficar o resto da Game Jam só nisso, né? E eu não vou, mas eu tinha que dar uma olhadinha. E eu não me arrependo, isso aqui tá muito interessante. Se eu observar a média disso daqui, isso realmente fala, né? Isso realmente fala, porque aqui eu tô falando, tipo, às vezes eu vou ter um volume baixo, como se eu estivesse soprando, mas às vezes não. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui tem um desvio padrão, pra eu falar sempre com o mesmo tom de voz, só que aqui em seguida já sobe de novo. Eu acho que média do desvio padrão é a bola da vez. Isso aqui é o que vai resolver o problema. E isso que vai dar aquela questão da consistência do volume, certo? Que é algo que é fácil para o jogador, mas ao mesmo tempo que não mistura com a voz. Soluções elegantes, né? Soluções elegantes. Eu vou fazer alguns experimentos e provavelmente só vou voltar agora quando eu tiver com o controle funcionando, já aplicado. E já trabalhando na parte dos níveis, talvez. Mas é realmente um problema interessante. Ok, gente. Decisão definitiva. 100%. Desvio padrão abaixo de 100 no frame. Volume acima de X. ainda vamos analisar isso aqui. Mas eu acho que um volume baixo, tipo 28, 20 e pouquinhos... mas talvez até 10, sabe? Talvez até 10. Sem muito exagero aqui, talvez seja possível. Tá vendo que às vezes a média dá um volume até baixo, sabe? Mas o desvio padrão, ele é... É isso. Volume baixinho. Desvio padrão baixinho. Pra priorizar o jogador que joga assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Eu tive essa sacada aqui nesse momento. Ó. Assim. Que é um estilo de jogo que recompensa a... Nossa, cadê? Não estou achando. Algo que recompensa a consistência, né? É o único estilo mais, assim, peculiar, né? Uma média acima de 10. Talvez eu possa observar até o valor daquele frame e ignorar todo o resto. Eu posso pegar só o desvio padrão. Isso aqui me libera para pegar só o desvio padrão. Média. Média acima de... tá caminhando para isso, eu acho. Média acima de 10. Tem os frames de cooldown, então não tem problema se um ou outro frame ficar abaixo de 10. Certo? A maioria vai ficar acima, né? Ruídos não vão ser capturados por causa do desvio padrão, da mesma forma que captura a fala, ele captura outros sons. Alguns frames vão ficar abaixo. Porque, nossa, eu tô pensando até em colocar a média de 5, sabia?
Talvez isso seja um pouco extremo. Talvez não. Mas uma média de 5, junto com o desvio padrão abaixo de 100 ou abaixo de 80, ó. Abaixo de 100 provavelmente, né? Isso aqui deve dar o controle, ó, ideal. Só a precisão exata, um negócio que a pessoa joga assim na moral. A pessoa não precisa realmente nem se esforçar, na verdade. Observa a média daqui, né? Eu não vou pegar outras faixas de frequência, porque, novamente, isso aqui já complicou muito acima do que deveria, talvez, né? Eu acho que a média, com desvio padrão abaixo de 100, seja realmente seja realmente o caminho. Eu vou fazer só mais um testezinho, só mais um. Pegar o frame em si, o som daquele frame e ver como é que ele compara com isso daqui. Aqui, ó. Observando pelo frame, deixa eu ver. A maioria fica acima daquele valor, né? Apesar do frame ser 0. Muitos frames com 0 e a média é 5, ó. Então isso aqui é o tipo de coisa que a função de parada ia analisar, né? E às vezes a média frame 10, desvio padrão 4, muito frame 0, né? Isso aqui já tem a ver com o áudio do microfone. Vamos ver só mais uma vez aqui, só pra mostrar, pra ilustrar. Isso aqui estou falando, ó. Então você vai ter alguns frames com volume bem alto, né? Um volume bem alto. Mas que passa daquele desvio padrão, né? Que a gente tinha visto. Inclusive eu tô vendo aqui que ele tá às vezes abaixo. O frame alto. Interessante. Olha só, temos de tudo. Temos falsos positivos, temos negativos, temos... Mas consegue mitigar bastante, ó. Você tá vendo que... só pra mostrar o que eu tô olhando aqui. A maioria dos frames que eu tô falando, eu tenho um desvio padrão muito alto. E isso em si já é o bastante pra... Eu acho que é só o que eu preciso, sabia? Observar um desvio padrão alto pra desconsiderar certos quadros. Porque eu não tô soprando, tô só falando. E pegar um valor assim realmente alto, tipo 150, 140, 130. Porque às vezes vai pegar, sabe? Às vezes vai pegar. Acho que o ideal, eu digo assim, o exequível no caso, né? O ideal, nossa, falando o ideal aqui é passar 2 meses estudando só isso, mas o exequível é pegar desvio padrão acima de 150 e desconsiderar os frames deixar tudo igual, né? Só que desconsiderar aquele frame, tá aqui, ó, essa funçãozinha aqui, do jeito que tá, eu só adiciono um contador, né, do jeito que tá, e desconsidero frames com variância alta. Então, enfim, até isso aqui eu já mudei, né? Então, baixar o limite, colocar o número bem baixo aqui, colocar o limite 50, pegar só a primeira faixa, mas só que se naquele frame eu tiver uma variância muito alta, eu desconsidero porque estou falando, eu não sou soprano. E eu acho que é isso. Eu acho que para essa parte do controlador temos uma solução, que é muito legal. Eu tô aqui satisfeito com a parte da solução assim elegante que eu estava falando ontem. E ok, aqui temos um resultado atualizado. Esse contador, ele sobe toda vez que eu tô falando assim, tem
alguns frames que ele vai considerar como se eu estivesse falando, até porque eu coloquei o limite de decibéis bem baixo. Se você observa aqui o meu limite, eu coloquei em, acho que só 20 pontinhos daquela camada, daquele negócio que eu coloquei, aquela planilha que estava aqui. Basta uma frequência de 20 pontos por frame, não na média, né, só por frame, para dar trigger na função. Eu mantive aqui, eu não analisei a média não, eu só coloquei só a variância daquele frame e coloquei um limite aqui. Ele ainda pega muita coisa da fala, mas ele também ignora muita coisa. E eu também posso ajustar, tá aberto para ajuste. Mas o principal é que se eu sopro, assim, bem de leve até, ó, ele já consegue fazer uma diferenciação, né? Então é isso, eu vou fazer mais ajustes aqui. Esse é um pouquinho, mexer com esses dois números aqui, ficar mexendo com várias funções, várias variáveis. Limitei aqui a 2 números e o cooldown, né? Que são esses dois aqui de baixo. E pegar e ver uma solução interessante. Que já avançamos bastante com relação a isso. Ok, pensei aqui em uma solução bem legal para o problema. Eu acho que aqui realmente é onde podemos resolver isso. Observe o que eu estou falando e ele vai ficar resetando várias vezes, certo? O número está subindo, está descendo, eu posso falar, mas ele nunca passa de 100. Mas, se eu fizer isso aqui, ó, ele passa tranquilamente de 100. Então a resposta não está tanto no detectar ou não detectar, está mais na consistência, certo? Então eu vou atribuir uma variável aqui, né? Atribuir não, né? Que já tem, tanto que eu estou usando ela aqui. Se você observar que eu estou imprimindo aqui, certo? Para recompensar essa consistência do jogador. Eu já consigo pegar de forma consistente, ó. Então eu consigo pegar uma fala aqui, ele fala, pode falar o dia inteiro. E não vai pegar, não vai capturar, ziquei, na hora que eu falei que ia passar de 100, passou. Ou então eu posso simplesmente colocar o limiar disso daqui pra... Interessante, algumas coisas ele capta, né? Mas o principal é que eu falando normal ele não capta. E colocar esse... flow frames pra cima de 100. Eu posso fazer uma função, tipo, colocar uma variável de força de repente para de fato recompensar o jogador. E é só uma coisa binária, assim, tipo, se passou de 100, ele ganha um bônus de impulso, né, que é interessante, olha só, que considera isso daqui. Talvez eu baixando para 100, ó. Eu já consigo. Consigo também. Eu achei que eu estava captando uma frequência alta, mas talvez eu esteja captando a frequência baixa. Mistérios, né? Mas o principal é que a fala eu consigo diferenciar agora, né? E realmente eu não vou passar disso. Eu vou fazer algo com isso aqui que eu tenho. Isso aqui já é a versão definitiva. Eu não vou mais mexer com variáveis, com desvio padrão, com coisa. Eu vou fazer ajustes finos aqui de frequência, de volume de fala, de uma coisinha ou outra assim. Mas eu já quero voltar para a parte do level design, que tá ficando um pouquinho para trás, né? Para trás não, né? A gente tem que escolher. Eu escolhi fazer aqui essa parte de uma detecção de microfone mais precisa, que obviamente é mais importante para esse projeto. E em breve
em breve vou fazer alguma aplicação disso. Vou já criar níveis com isso, vou criar fases, vou fazer já realmente a implementação já no projeto. Ok, gente, estamos aqui com a versão mais atualizada do controlador e é uma mistura de tudo que eu usei até agora, né? É uma mistura do análise dos limites, né? Do tempo que a pessoa tá falando. Bom, quantos frames, né? Eu analiso quantos frames recentes tiveram aquele input acima do som, né? Faço uma análise dos últimos frames para ter uma média do desvio padrão, porque o desvio padrão da fala ele é um pouquinho diferente, né? E aplico uma penalidade. Na verdade, é uma solução bem simplesinha, né? Perto de tudo que eu estava fazendo agora, eu aplico uma penalidade de 30 frames para quando a pessoa fala. Assim não dá para conseguir a consistência. Tipo, a pessoa não consegue pegar vários pontos falando. Ó, tá vendo que esse contador aqui, ele não sobe quando eu falo. Mas se eu soprar, depois de um tempo ele sobe, ó. Então, eu acho que é como é que se diz? É um meio termo bom, sabe? Para o que eu tô querendo conseguir. E eu acho que estou chegando próximo do controlador que eu quero para apresentar, né? Então ele consegue fazer uma certa filtragem boa, né, da fala. Ele consegue filtrar, por exemplo, estou falando, ele não capta. Mas se eu soprar, ele capta. Então eu acho que essa vai ser a versão que eu vou apresentar. Talvez eu vá mexer um pouquinho na frequência aqui, ó. Talvez eu vá, enfim, fazer algumas alterações. Ele tá captando muito bem a fala. Nossa, ele tá pegando muito bem essa parte dele. Eu falar e ele não pegar, isso ele tá fazendo perfeitamente. Eu poderia rodar o jogo lá atrás. Eu poderia rodar o jogo lá atrás e ele ia fazer. Ele não ia sair pulando de um lado pro outro, que nem ele tava antes. Com essa pequena alteração que eu fiz. Pequena alteração, né? Instalei um captador de contador de frames. Essa alteração aí que eu fiz, que não foi tão pequena assim. Isso aqui foi resultado dessa mudança aqui. Uma lista, né? Isso aqui é uma fila, né? Estrutura de dados de uma fila. Entra os frames a cada segundo eu pego o frame de som das frequências mais graves. Tiro o desvio padrão e quando eu tô falando, o desvio padrão vai estar bem alto, então, tipo, a fala sobe, desce, volta, sabe? Isso aí é o bastante para determinar se a pessoa está falando ou não. Eu, em teoria, consigo algum resultado melhor aumentando o tamanho da fila, vendo algumas coisinhas assim. Até porque no final das contas eu aumentei o limite para inicialização sopro para 60, né? Então, no final só joguei os números tudo lá para cima. Aqui, ó, o limite é 80. Então tem que soprar por 80 frames para ele começar a captar. E para ele parar de captar, eu tenho que parar por 10 frames. E para ele não captar, né? Ele tem um volume, tá abaixo do limite de som, ou ter uma variância muito grande. Ele também considera isso. Então, juntando esses fatores, eu consegui um resultado que consegue desconsiderar a voz, mas considerar o sopro. Às vezes. Não, eu considero olhão. Eu acho que ele tá um pouquinho responsivo. Eu acho que isso custa um pouquinho a responsividade, mas mexendo com esses números a gente consegue um resultado legal. Ok, estamos aqui na versão definitiva do aplicativo. Definitiva por enquanto, né? Definitiva para entrega, na verdade. Isso aqui já vai ser o controlador que eu vou utilizar. Sabe que ele não está subindo, né? Quando eu estou falando,
Mas na hora que eu começo a soprar, ele começa a subir. Então, e eu consegui esse efeito só colocando um timeout enorme, gigante, pro jogador. Então, quando a pessoa consegue eu observo, enfim, aquela coisa que eu falei, eu observo a variância dos frames. Se eu observar que a média dos últimos 20 frames tá muito subindo, descendo, tá muito, uma variância muito grande, eu simplesmente considero que eu tô falando e não que eu estou soprando. Aí eu coloco 180 frames de timeout, tanto que é um problema, porque se eu parar de falar e começar a fazer isso, não vai pegar. Então realmente vai ter que tá bem, como é que se diz, restritivo nesse sentido. Mas fora isso eu consigo pegar. Porque se eu soprar agora, respeitando o timeout, ele consegue fazer. Só é ruim que a pessoa fica de castigo, né? Mas uma solução provisória tá excelente. Eu gostei bastante do resultado. E é isso aí. Eu vou aplicar isso na versão... Isso aqui é uma versão de testes, né? Isso aqui está separado. Eu vou pegar essas mudanças que eu fiz e vou aplicar na variável com controlador. E eu vou fazer umas alterações agora na parte... Já com controle novo, né? Com controle novo, vou fazer umas pequenas alterações nas regrinhas do jogo. Vou fazer algumas alterações na forma que o jogo ele... Na verdade quando acho que o balão estoura, quando a bola de chiclete estoura, eu vou pegar... Eu vou fazer algumas alterações na forma que isso é... Como isso é registrado, né? Quando a pessoa vai... Quando é que a bola de chiclete vai estourar. Com os controles novos. Antes eu não fiz muito porque os controles não estavam bons por causa desse detalhe, né? De alguns detalhes, né? Ele não estava pegando fala, ele estava pegando coisa. Eu passei assim, acho que um tempinho resolvendo isso e acho que valeu muito a pena. Acho que vai melhorar bastante no resultado. Principalmente porque eu vou poder falar com o jogo aberto, né? Isso aqui já é uma vantagem considerável. Então é isso aí. Controle funcionando. E é isso aí. Vamos voltar para as regrinhas do jogo.